Olá, sejam bem-vindos a mais um Pode Crer podcast. Quero agradecer a cada um que está aí nos assistindo. Sejam bem-vindos, quero falar que Jesus ama muito vocês. E hoje estamos aqui com dois convidados muito especiais para mim, acredito que para vocês também. Felipe e o Denilson. Sejam bem-vindos. Palavra com vocês agora. Que bonita essa declaração de amor, não tava esperando. Cara, era pra ser formal. O cara pegou a gente meio despreparado, Meio né? desprevenido. Obrigado, cara, pelo convite. Estou feliz de estar aqui. Estava comentando, né, que nós temos muitas histórias boas para contar aqui. Hoje cedo a gente estava saindo da reunião de oração. Eu fui dar uma carona pro irmão Irineu. Ele começou a contar a história dele e eu nem imaginava que ele tinha uma história desse tipo, né? Então não vou dar spoiler aqui, mas já fica o convite, né, para ele vir aqui uma vez contar um pouquinho da história dele. Pena que chegou, ele disse que amanhã termina de me contar a história dele. Então, eu acho que vai ser legal esse novo projeto dos jovens da nossa igreja aí. E aí? Você, Denilson, fala alguma coisa aí. Cara, eu tô tranquilo. Agradeço aí, Jefão, Você o veio só na convite. beira, né? Você veio só na beira, tô né? por aqui, né? Só pra acompanhar. Só pra acompanhar, mas assim, realmente a proposta, essa iniciativa aqui do podcast é algo incrível, porque acredito que todos têm algo a compartilhar, né? E o interessante do mover da igreja é exatamente esse. Porque Deus, ele tá trabalhando individualmente e coletivamente. E cada um individualmente tem algo para compartilhar, algo para trazer, né? E é assim que a igreja avança. Então, muito legal isso aí. Acredito que vão sair várias histórias aqui e é uma oportunidade também para a gente conhecer quem está do nosso lado e às vezes a gente não trocou uma ideia, né? Então Show de bola. top, isso aí. Então é isso daí. Fica já o convite para você que está nos assistindo. Você jovem que tem um testemunho de vida, que tem uma história bonita, assim como esses dois meninos aqui. Vem para cá. Manda aí um direct aí. Vamos compartilhar daquilo que Deus tem feito nas nossas vidas. E sem mais delongas, né? A ideia de hoje aqui, a gente quer falar um pouco sobre edificar o reino. É uma palavra que a gente postou nos stories do Detox. E o Denilson comentou na oração das 6 horas da manhã. Quem não sabe, tem oração das 6 horas da manhã todos os dias no auditório de Chems. Então, e aquilo ali acho que pegou na mente de cada um, né? E a gente... A ideia disso daqui é justamente isso, né? Edificar, servir no reino. Eu entendo um pouco como edificar também servir. Se eu estiver errado, você me corrija, porque você é o chefe da palavra, Não, né? é isso aí mesmo. Mas esse sonho aqui a gente já tá tendo há um tempo e devagarzinho a gente foi construindo ele. Então a ideia é a gente tá servindo no reino de todas as formas. E hoje o meio digital é o mais top, né? Então a ideia é essa daí, né? Não, exatamente. Olha só, quando a gente fala em edificação do reino, foi para isso que Jesus veio, ele veio para servir. Então, aquele que quer ser o maior no reino dos céus, o que ele fala para que fizesse? Ele falou, para servir. Então, não existe construção, não existe edificação no reino, se o nosso coração não tiver essa ideia, e isso muito bem assim solidificado, que nós estamos aqui para servir. Eu tô rindo aqui porque dentro disso daí eu quero colocar e deixar bem ressaltado aqui sobre servir. O Felipe comentou aqui antes da gente começar, nos bastidores aqui no fundo tem um cara que ele serve assim com amor fora do normal, que é o Ailon. Ele tá nos bastidores, vocês não estão vendo ele, mas ele vai estar aqui daqui uns dias também, conversando com a gente. E o Felipe até comentou, né, que toda vez que precisa, toda vez que tem qualquer situação, ele sempre tá ali por perto para fazer, e faz com amor, sem reclamar. Às vezes cansado, né, e de outras coisas, mas a gente tem que dar esse mérito a ele e agradecer, porque Jesus fez um trabalho bonito na vida do Japa, tá? O menino é diferente, não é à toa que é top 5, né? Cara? O cara é diferenciado, né? E a gente muitas vezes acha que servir é quem tá pregando lá em cima, né? Fulano tá pregando lá, mas é como você falou, é o Ailon que tá nos bastidores, que toda vez que precisa tá disposto ali a fazer. É os coletinhos que fica pegando na mão e dando boa noite pro pessoal que chega no culto. Então tudo que a gente faz, não só na igreja também, é aquela pessoa que você ajuda na rua, que você ajuda no seu trabalho, você tá dando testemunhos, tá? A pessoa tá entendendo que tem alguma coisa diferente em você. Por que ele tá me servindo?
Ninguém nunca fez isso por mim. Por que ele está me ajudando com as compras aqui que está muito pesada para mim? Porque então isso exala o amor de Cristo que está em nós. Então isso é serviço, é a edificação do reino que a gente está conversando aqui. Exatamente. E sobre essa questão da gente edificar no reino, servir, né? Existe sempre uma questão. Não, mas eu tô ali na igreja, igual você falou, tô na igreja. Na verdade, nós somos a igreja, né? Mas eu vou nos cultos, tô lá, eu levanto, eu bato palma e tudo mais. E nem sempre isso é edificar, porque eu acredito que encher um templo ele não seja edificação. Edificar é a gente cumprir o ID. Então, assim, como que a gente consegue conscientizar essas pessoas que vão sempre esquentar banco a serem pessoas que edificam no reino? Porque o nosso a nossa equipe mesmo de multimídia é uma equipe que sofre muito com essa questão, porque sempre, eu não tenho tempo, aquela questão, e são poucas as pessoas que você vê que se dispõem em 100% em edificar, em servir no reino. O que será que a gente deveria fazer? Vocês que são experts no assunto aí? Pode falar. Eu acho, cara, sinceramente, e não querendo desanimar vocês, mas eu acho que é só o Espírito Santo que convence. Nosso papel é orar pedindo, Senhor, convença a juventude, convença a igreja a parar de esquentar banco. Porque eu sou um exemplo vivo disso. Quantos anos os meus líderes, meus pais oraram por mim, e a hora que eu decidi parar de esquentar banco foi porque o Espírito Santo falou comigo, não foi porque alguém ficou falando para mim. É claro que esse é o nosso papel, nós temos que motivar as pessoas, vai lá, faz isso, para esquentar banco e tal. Mas eu acho que de verdade o que vai fazer acontecer mesmo é quando o Espírito Santo põe no nosso coração um amor por almas, um amor por vidas, e aí a gente sai fazendo até mais do que se espera, né? Exatamente. Mas eu vejo que dentro disso que o Felipe falou, desse mover do Espírito Santo, que é necessário, o Senhor está trabalhando no meio da igreja, individualmente com cada um, mas eu vejo que às vezes, né, principalmente no meio dos jovens, dos adolescentes, né, e até dos mais velhos, mas eu vejo isso mais por aquilo que a gente está lidando todo dia, que é conversando com jovem e tratando disso. Mas existe também um engano, muitas vezes, em relação ao propósito. E esse engano passa pela seguinte mentalidade. Cara, às vezes você confronta o jovem, cara, você tem que fazer, você tem que despertar, né? Quem não tá avançando, o Senhor precisa de você, conta com você. E o cara fica muitas vezes naquela mentalidade, naquele engano, de que ele ainda não sabe qual é o propósito dele. Eu tenho que descobrir meu propósito para eu saber aonde que o Senhor vai me usar. Isso é um engano. Que precisa passar um avião na minha frente para que eu possa. Não, Jesus mandou aqui, o anjo apareceu na minha frente. Pronto, exatamente. É o cara que está esperando um sinal divino quando o Senhor quer usar ele onde ele está agora. Né? Então, assim, eu creio que Deus ele tem um chamado individual, mas esse chamado a gente só descobre enquanto a gente decide abraçar o processo. Né? É um processo, cara, de maturidade que passa por esse crescimento. Então, assim, se o cara ele não se dispõe a se colocar numa posição de vulnerabilidade, reconhecer que o Senhor quer trabalhar na vida dele, decidir abraçar o processo e falar assim, olha, eu ainda não sei o meu chamado, o meu propósito específico, mas enquanto isso, eu vou começar aqui o ir. Eu vou começar a me envolver. Nós temos tantas áreas na igreja onde a gente pode servir, né? Edificar o reino é servir, já que é o servir. Então, tantos setores, a igreja é uma igreja tão funcional que está aí uma igreja que investe, na verdade, investe, né? Se ela só tivesse coisas para fazer, beleza, mas não, é uma igreja que investe nas pessoas. Exatamente. Então, assim, eu preciso ter essa compreensão de que eu tenho que estar disponível. E o Senhor vai me direcionando na medida que eu digo sim a esse chamado, né? Então, poucos, cara, têm isso do Senhor vir e falar, é isso aqui. Mas a maioria, pelos irmãos que eu converso e pela experiência que a gente vai conversando, e a gente também está nesse propósito, nessa caminhada, sim, é que o Senhor vai nos revelando coisas novas, cara, todos os dias, né? Então, hoje tem algo queimando no meu coração, mas amanhã pode ser que tenha outra coisa. Então, assim, o propósito, ele é um só, edificar o reino.
Mas o chamado específico, não adianta eu ficar esperando de braço cruzado, tem que fazer agora. Abraçar esse processo, eu acho que faz parte disso. Essa questão que você falou sobre algo que queima no coração. Eu mesmo sou uma pessoa muito, não sei assim, várias coisas. Então, tipo, eu tinha essa vontade de criar o podcast pra gente falar, mas ao mesmo tempo já teve a vontade de criar um canal no YouTube, né? Tipo, várias coisas. Mas a gente também não pode pegar e falar, não, eu vou fazer só tal coisa. Não, agora passou isso aqui, eu vou abandonar. Não. Se ardeu no seu coração fazer isso daqui, vai lá, faz, desafia e cria, vamos dizer assim, forma uma equipe. Mas Deus te colocou algo no coração que queimou e quer fazer? Faz também, vai montando. Então, assim, a gente pode atingir tantas coisas. Agora você não. Não, esse aqui começa a ver só dificuldade. Não, esse aqui acho que não vai ser legal. Não vou fazer, vou esperar outra situação. Aí, uma oportunidade que tinha ali de trazer outras pessoas. Às vezes a gente só pensa na gente. Mas às vezes não é aquilo ali, não é o seu chamado. Mas ardeu de você ajudar. E quantas pessoas a gente às vezes deixa de envolver ou de trazer para o meio para edificar, porque não é exatamente o que eu gosto. Então, assim, a gente entender, né, que a gente precisa servir em todo momento, não importa no que for. Se for para limpar, se for para jogar, se for fazer o que for, a gente tem que estar disponível, tem que ter essa vulnerabilidade. Eu acho também, Jefão, interessante isso que você falou, e que o Senhor vai fazer a obra dele de qualquer forma. Né? Eu estando disposto ou não. Se eu não estiver disposto, se eu não fizer, ele vai colocar outro no meu lugar para fazer. A obra vai ser feita de qualquer forma. Mas imagina que deprê, né? Que triste você chegar lá no céu um dia e o Senhor tá com a listinha lá, ó, te mandei fazer isso aqui, você não fez, passei pro fulano. Isso aqui você não fez, passei pro fulano. Nossa. O Senhor me colocou para falar, por exemplo, para falar de Deus na faculdade. Ah, mas você ficou com vergonha de seus amigos e tal, eu passei para ciclano, e ciclano tá lá. Já pensou que situação triste, né? Então, o Espírito Santo, igual esses dias, o Espírito Santo me incomodou para mandar uma mensagem para um rapaz da igreja, né? Na hora, eu fui e mandei. Ah, mas se não for a voz do Espírito Santo, beleza, ele recebeu uma mensagem minha lá, mas e se foi? Se ele estava esperando uma mensagem de Deus, o Senhor me incumbiu e eu fui lá e entreguei a mensagem, né? Então, sentiu essa vontade, se o Espírito Santo incomodou, pau, faz na hora, não fica adiando, responde na hora, e que aí você vai chegar lá com a listinha cheio de check lá, né? O Senhor vai estar orgulhoso. Tá podendo contar com você, não precisando colocar sempre um step ali, né, no seu lugar. Exatamente. Tem algo importante também, só pra gente terminar esse primeiro questionamento, né? Esse raciocínio, mas não perder, cara. Eu acho que assim, muitas vezes a gente pensa no servir ao Senhor, edificar o reino, como a gente pensa no extraordinário. Pensa que servir ao Senhor é igual o Felipe colocou aqui, é você estar pregando, é você estar compartilhando a palavra, é você estar à frente de algo. Então a gente pensa no extraordinário, mas a gente esquece que Deus, ele age no ordinário. São umas coisas simples. Deus é simples. E aí, em cima disso, é bem interessante, eu não sei se vocês já ouviram o testemunho de John Wesley quando ele fala da mãe dele. Cara, John Wesley, ele foi talvez aí os maiores pregadores do evangelho. O cara que clamava por almas. Falava, Senhor, me dá alma, senão morro. O cara revolucionou o país dele. A mensagem do evangelho. E aí ele fala o seguinte, ele aprendeu mais sobre Cristo com a mãe dele do que com todos os teólogos da Inglaterra. E aí o interessante disso é que a mãe dele nunca pregou para ninguém, nunca falou para um público, nunca falou para uma multidão. Cara, e talvez essa mulher exercendo o papel de mãe dentro de casa, no ordinário, ensinando os princípios pro filho, sabe? Vai chegar no céu e qual a recompensa que essa mulher não vai ter, o galardão dela, sabe por quê? Não foi porque ela pregou para a multidão, mas porque ela fez o ordinário, ela fez o papel de mãe dentro de casa, ensinando princípios. Então, cara, isso é tremendo, porque sabe o que isso significa? Que eu, como empregado, fazendo o meu ordinário, eu posso revolucionar a minha geração. Eu, como amigo, como pai, como irmão, cara, em qualquer função que eu tiver, fazendo o ordinário apenas. Não fazer o extraordinário, não. É o ordinário. O básico. O básico.
mas sendo cópia de Jesus. Né? Vamos falar de Exatamente. Jesus Copy, mas é isso, cara. É você transmitir a sua forma de ser Jesus. Simples. Deus, ele quer nos usar no extraordinário? Quer. Mas o Senhor é simples, ele vai usar no extraordinário, sei lá, 1% da nossa vida. Você vai ter uma palavra de conhecimento, você vai ter um momento que o Senhor vai te usar para curar alguém, para liberar uma palavra profética. Mas em 99% é no simples, cara. É nisso aqui que a gente está falando aqui. Então, a gente tem que ter essa compreensão. Hein? Que a edificação do reino, ela passa por esse reconhecimento disso tudo que nós estamos conversando. Mas para mim também entender que Deus quer nos usar de uma forma assim. Basta que você fala assim, estou disponível, e aí você começa a te usar. E aí, fora do ditado popular, né? É só ladeira acima, né? Porque aí Deus como diz o nosso amigo, é asas para voar. Porque aí não tem o céu é o limite, né? Deus, quando ele resolve, vou dar uma investida nesse rapazinho aqui mais. E aí, cara, a pessoa só começa a deslanchar e aí tudo dando certo na vida dele em todas as áreas. Alegria aí falando do amor de Jesus o tempo todo. Então, a gente precisa tomar essa decisão. Eu mesmo fui uma pessoa que comentei com você no Fornalha que nós fomos, e eu levei um determinado tempo da minha vida onde eu era o esquenta-banco. Até quando depois eu dei aquela afastada. Então, assim, eu simplesmente ia. Meus pais estavam ali, era cômodo para mim, conhecia muita gente, tinha amigos, tinha pessoas e pronto. E aí veio esse ano de mudança de chave que você fala, né? A chavinha, de virar a chavinha. Trocar o driver. Isso, trocar o driver. E aí foi quando o Espírito Santo pegou assim e falou: peraí, filhão, acorda pra vida. Você tá sendo útil? Você tá sendo útil. Você precisa fazer muito mais. E aí tinha algo que em algumas das minhas dos meus discipulados, o Herbert sempre comentou. A gente precisa marcar uma geração. Ele falou: seu pai marcou uma geração, sua mãe marcou uma geração. Você precisa marcar uma geração, não porque eles marcaram, mas porque Deus me chamou para marcar uma geração. Mas eu não preciso marcar uma geração sendo o maior pregador, indo para fora, indo para não sei para onde, indo para fora do país. Posso marcar uma geração fazendo aqui no podcast, ou lá no culto, na oração das 6 horas da manhã, em qualquer lugar, na minha célula, no meu bairro, que é algo que a gente às vezes ficava, não, fazer missão, eu quero ir para fora. Não, a gente tem que fazer no básico, igual você falou, no basicão, em casa, na família, com os irmãos, com os amigos, no ambiente escolar, no trabalho. Cara, quantas vezes as pessoas na escola brincavam comigo e tal, você é da igreja lá tal, e eu dava aquela desconversada, tipo, era tipo uma vergonha, sabe? Eu não tenho vergonha, hoje eu não tenho vergonha de falar, porque hoje eu falo, esse tempo pra trás passou uma pessoa aqui em frente de casa aqui, a gente ia começar a célula e ele, vocês é igreja e tal? Eu falei, sim, nós vamos ter uma célula e tal. Não sei o que eu tô meio desviado, eu era do louvor, assim, assim, assim. E aí a Ruama começou a célula ali, casa, e eu continuei conversando com ele. Ele tava com uma latinha na mão, ele, tô sem graça e tal. Eu falei, não tem problema. Tô preocupado com o que você tá fazendo. Tô preocupado em falar que Jesus te ama. Nós ficamos, acho que uns 40 minutos. Esse cara foi embora tão feliz, tão feliz. Esses dias eu vi ele passando já, ele não tinha no mesmo rumo, mas ele não tava com a latinha na mão. Ele falou, não, eu quero voltar sim a congregar, porque eu estou numa fase ruim. Então, assim, qualquer lugar. Na hora foi quando eu entendi. Eu falei, cara, a gente precisa estar apto o tempo todo. Se eu tiver, vamos supor, com a cabeça em outra situação, ele tinha passado, eu tinha simplesmente falado, ele tinha ido embora, oi, tudo bem? Pá, tinha ido embora. Saber se a pessoa estava com pensamento de suicídio, de qualquer outra situação. Sei o que eu fiz. Então, assim, se essa pessoa voltou, eu marquei ela de uma forma, mas eu não marquei ela por mim, não foi o Jefferson. O Espírito Santo que me tocou, fala com ela. O Espírito Santo tocou ela. Então eu marquei a vida de alguém através do Espírito Santo. E é isso que a gente tem que fazer. Né? Fala alguma coisa aí, Felipe, você tá muito quieto. Concordo, é isso mesmo. Como a gente estava falando aqui, a gente não quer ser substituído, quer cumprir a missão que o Senhor nos deu, né? Se ele vai usar até uma mula, como lá em né? Mas
a mensagem vai ser entregue, a obra vai ser feita por alguém, por mim ou por outro, e eu não quero ser destruído. É mais por uma mula, né? É interessante, cara. Deus, ele tem a forma dele de trabalhar com a gente, né? Esse processo de construção da reino, construção que a gente está vivendo, né? Cara, já parou para pensar que hoje a gente está aqui falando no podcast porque teve lá 11 discípulos, né? Tirando Judas que caiu, mas teve 11 discípulos, cara, que tiveram uma obediência radical, cara. Tipo assim, vai olhar para a vida desses caras. Se a gente começar a parar para olhar para a vida daqueles caras ali e a gente olhar para nossa vida, cara, a forma que eles levavam o evangelho e esse processo de construção que eles estavam empenhados, né? Era de uma forma tão intensa. Os caras estavam dispostos a morrer, cara. Como a maioria morreu. Então, todos os discípulos, o único que não morreu sendo um mártir foi João, ele de Patmos, e Judas que se suicidou. Mas todos os outros foram assassinados, cara, por causa do evangelho. Então, assim, sabe a pergunta que eu me faço? O que esses caras viram que Né? talvez a gente ainda não viu? O que esses caras viram que talvez a gente não... Cara, tem algo que a gente ainda não conseguiu enxergar. Porque o quanto a gente está preocupado de verdade no nosso coração. Cara, se a gente for ser bem honesto, bem sincero, nosso coração tá aqui nessa terra ainda. Tá. Tem tantas coisas que a gente é apegado. Entendeu? E eu acho que esses caras não estavam olhando para aqui, cara. Eu acho que eles estavam olhando para a eternidade. O tesouro deles não estava aqui. Porque se a gente refletir sobre a maneira que a gente tem levado, talvez a gente tenha vivido até de uma forma irresponsável, né? Então, eu acho que esse serviço e essa edificação do reino passa por a gente entender também onde que está o meu tesouro. O que eu Ali, estou querendo construir? Eu estou construindo algo. Mas assim, estou construindo algo só aqui para essa terra? Onde está meu tesouro? lá o Matheus, né, naquele aplicativo que a gente viu lá, o The Chosen, né, que é muito bom, eu achei muito legal. Matheus, ele era cobrador de impostos, né? Então ele tinha uma vida muito boa, ele tinha dinheiro, assim, ele era uma pessoa rica, bem-sucedida. E ali eles encenam, mostram ele ali, ou seja, a Bíblia fala, ele deixou tudo. Então ele era uma pessoa bem-sucedida, vamos comparar ele hoje aí a um cirurgião plástico, vamos usar aqui, ou seja, a pessoa que está no auge, ou uma pessoa que ganha muito dinheiro mesmo, assim, algo fora do normal. E ele deixou tudo aquilo ali, ele deixou a casa, ele deixou tudo, foi seguir a Jesus. E é igual você falou, às vezes nós estamos preocupados em coisas tão terrenas. Ah, eu estou preocupado porque eu quero ter a minha casa, eu estou preocupado porque eu quero ter um carro, eu quero trocar de carro, são coisas tão terrenas e isso atrapalha a gente de fazer, de edificar o reino. Se isso pelo menos fosse algo que a pessoa estivesse pensando para edificar, não. É simplesmente para ela. A maioria das vezes é para a própria pessoa. Não, eu quero ter porque eu quero me realizar. E aí é exatamente o que você falou, né? O que que eles viram? Porque, cara, você deixar tudo. É difícil. É difícil. A gente é ser humano, cara. Tipo, a gente tem nossas responsabilidades, temos os nossos sonhos, nossas metas. E você fala, não, vou abandonar simplesmente tudo. Tudo, tudo, tudo. Serviço, tudo. Vou viver do quê? Hoje alguém fazer um negócio desse é considerado louco. Louco no mundo que a gente vive hoje. Então, assim, eles não hesitaram. Foram. E serviram esses 24 horas, andaram com o mestre. Aí pode até a pessoa vir, mas pô, eles tiveram um encontro face a face ali com Deus, com Jesus. Nem todos sabiam se era Jesus ou não, ele só mandou seguir. Nicodemos também teve ali aquele momento com ele, e nem por isso ele quis servir. Então, assim, muitos ainda fizeram onde crucificar. Então não era a presença de Jesus em si, ele era uma pessoa como nós, ele se fez carne. Ele passaria desapercebido por qualquer pessoa.
Mas os 12 viram algo diferente nele, que é o que você falou, né? O que que tinha? O que que aconteceu? Qual foi essa chavinha que virou na mente deles para tipo assim, não, eu preciso servir, eu vou servir. E não é e hoje com a facilidade que nós temos, ninguém quer. Ninguém tá preocupado. Não, se der eu vou lá e ajudo, tal. É complicado. E aí, Felipe, o que que você tem a falar? Eu acho que a gente consegue dar valor assim, ao reino de Deus, a gente consegue mudar de lugar no nosso coração, né, as coisas do mundo para o reino de Deus, quando a gente experimenta de fato, quando a gente tem de fato um encontro com Cristo, né? Então, assim, eu já tive algumas voltas ao primeiro amor, né? Mas eu digo que essa última agora, para mim, foi. Acho que a gente precisa ter, né? Algumas. Às vezes a gente se viu um pouquinho, a gente precisa voltar ao primeiro amor, voltar ao primeiro amor. Mas eu acho que essa última foi a mais marcante para mim, assim, e eu já tô nela aí há alguns anos. Foi quando eu fui levar um amigo na casa de recuperação, aqui da igreja, o Projeto Vida Nova, e chegando lá, o Tim, que era o monitor da casa na época, e ele me perguntou se eu não queria ficar com a palavra da sexta-feira de manhã, né? E aí, na hora, eu pensei mil desculpas e para não ir, né? E porque na minha cabeça, né, que é o usuário? É noiado, vagabundo, que não quer trabalhar, só quer. Então, essa era a minha visão na época, né? E aí, quando ele me perguntou se eu queria ficar com o horário das 11 horas, eu não conseguia achar uma desculpa na hora. E ele tinha sido muito gente boa para conseguir essa vaga para um amigo meu. E aí eu fiquei sem graça. Eu falei, beleza, eu pego esse horário. E falei, meu Deus do céu, o que eu arrumei para minha cabeça agora, né, cara? Vou ter que ficar vindo aqui 6 horas da manhã. 6 horas não, toda sexta-feira, né? Eu vou toda sexta lá às 10 horas da manhã, né? Já tem 3 anos. Mais ou menos. 3, 4 anos. E a primeira vez que eu fui lá, e o senhor falou muito comigo, porque eu cheguei lá e eu encontrei ali, não noiados, vagabundos, que só quer saber dos ladrões e tal. Eu encontrei pessoas ali que a família já tinha abandonado, que ninguém tinha mais esperança nenhuma neles, e que o Senhor os amava muito. E o Senhor colocou esse amor que o Senhor sente por eles, colocou no meu coração. E isso foi muito marcante pra mim. Depois que terminou a reunião, eu entrei no carro assim, ó, saí lá fora da casa pra não, não mostrar pra eles, mas chorei assim, como dizem os jovens, né? Chorei litros. Porque eu entendi que a minha vida, a minha bolha, meu mundinho ali de preocupar com dinheiro, com trabalho, com a vida bem-sucedida, com um carro novo, com uma casa nova, é tão medíocre, tão idiota, tão bobo, perto do que o Senhor tem pra minha vida, né? Que é perto do que aquelas pessoas precisam, que é conhecer o amor de Cristo, que eles não tinham nada. Eles estão no fundo, do fundo, do fundo do poço. Chegou lá, não tinha mais ninguém, não tinha mais nada. A única saída, a única coisa que restou para eles era Jesus. E Jesus, na sua infinita misericórdia, no seu infinito amor, abraça eles e fala: para mim vocês são muito importantes. E o Senhor, eu tenho pedido pro Senhor, coloca no meu coração amor por essas vidas, amor por essas almas. E aí tudo perde o valor. Tudo, tudo. Eu era apaixonado por futebol, assistia futebol 24 horas por dia. Esses dias a gente foi no. Não sei se foi a última vez que a gente foi pra entregar agasalho e chocolate quente pros moradores de rua. Não sei que dia que foi. Mas eu sei que tava tendo Boca Juniors e Corinthians na televisão. Em outros tempos, eu assistia até jogo de Série D, o que tivesse passando de futebol, eu assistia. Minha mulher que brincava. O que estiver passando aí, você tá assistindo. Mas nesse dia, eu nem lembrei que tinha Corinthians e Boca Juniors na televisão. Essas coisas, tudo perde valor quando você dá de cara com o amor de Cristo. Tudo perde valor, tudo vira banal, vira bobeira. Mas, sabe, é interessante o que o Felipe falou, e eu acho que isso passa pelo processo de maturidade. Porque, cara, criança, eu tenho 2 filhos, né? O que criança gosta de receber? Presente. Você quer deixar uma criança feliz? É eu chegar em casa com um presente pra Rebeca e pro Neto, meu Deus do céu. Qualquer coisa. Qualquer coisa. Pode ser qualquer coisa. Sabe? Então, se a gente for parar, nós temos um período da nossa vida, crescimento espiritual, que a gente é como criança. E a gente está querendo receber do Senhor um presente. Querendo receber ali qualquer coisa para ficar feliz. Então, por isso que muitas vezes a vida do cristão, e a gente para olhar assim, às vezes, alguns irmãos, ou até às vezes nós mesmos,
que a gente oscila tanto na fé? Uma hora tá bem, outra hora tá mal. Cara, porque enquanto você tá ali recebendo presente, tá tudo Tá bem. ótimo. Mas você não faz a vontade da criança ali na hora que ela quer, você não faz uma birra, uma mãe. Então, o crente imaturo, cristão imaturo, é aquele que, quando não aconteceu o que ele queria, ele ficou magoado com Deus, entendeu? Ficou ferido com alguém, porque alguém olhou torto pra ele. Aí vem, tô desviado. Porque alguém não deu uma chance pra ele ali, dar uma palavra, pegar o microfone. Cara, é imaturidade, a gente tem que evoluir, né? Por quê? Exatamente porque nós estamos edificando algo maior, né? Exatamente. Então, eu acho que chegou o tempo, e eu vejo que a nossa geração, às vezes, ela foi uma geração muito imatura, mas que percebo que a chave está girando nesse sentido, de entender que o Senhor quer nos usar, cada um de nós com a nossa individualidade, aonde Ele tem nos colocado, sem estar preocupado com o forte ou com as circunstâncias. Ótimo. Porque Verdade. o grande problema é quando a gente olha para as circunstâncias. É como Pedro. Pedro estava lá no barco, discípulos viram ali o Jesus vindo, acharam que era um fantasma, quando viram que era Jesus ficaram mais calmos e tal. E Pedro falou para Jesus que queria ir onde ele estava. Jesus falou, vem. E a Bíblia diz que quando Pedro começou a olhar pro vento, olhar para o barulho das águas, Ele começou a afundar. Se a gente for fazer um paralelo, um contraponto aí de Pedro e de Paulo, Paulo, em toda circunstância que ele se encontrava, ruim, que não foram poucas, ele via aquilo como uma oportunidade de fazer a obra de Cristo, de falar do amor de Cristo. O navio naufragou, ele curou todo mundo curou os índios tudinho da ilha e falou do amor de Cristo. Aí todo mundo foi Crente maduro. Crente maduro. Então, é isso que você está falando. A circunstância não muda Não o mudou. meu A relacionamento fé- com Cristo. Pelo contrário, né? Eu vejo como oportunidade. Ele foi preso a segunda vez em Roma. O que ele fala? E isso contribuiu para que eu pregasse para toda a guarda, né? Exatamente. Então, é muito importante o que você está falando. A gente não ser o crente dodói. Pelo contrário, né? As circunstâncias, eu tô andando com Cristo. O que acontece comigo eu sei que é propósito do Senhor. Exato. Então, eu não vou deixar que as circunstâncias abalem. Pelo contrário, vou usar a circunstância ao meu favor. E tanto é que nesse paralelo que a gente faz entre aquele momento de Pedro e Paulo lá na frente, mas Pedro naquele momento ele era um crente maturo. Ele não tinha adquirido a maturidade. Tanto que quando Jesus vai confrontar ele depois, Jesus fala: quando você crescer, cuide das minhas ovelhas. Né? Então, e depois Pedro teve um papel fundamental, né, na igreja primitiva e a pregação dele ali em Atos foi, pô, né? Então assim, mas naquele momento ele era imaturo. E quantas vezes a gente está olhando para as circunstâncias? E interessante que essa mudança de Pedro, que se torna um implementador de igrejas e tal, acontece depois da chegada do Espírito Santo. Exatamente. Então, antes ele tinha medo de ser preso e fugiu, negando Jesus 3 vezes e tal, nem conheço, não sei o quê. Exatamente. Mas depois ele é preso lá, depois que o Senhor morre, ressuscita e tal, ele é preso e quando ele é julgado lá, pedem pra, tá bom, nós vamos te liberar, mas você para de falar desse cara aí. Ele falou, desculpa, mas eu tô pronto não só pra apanhar aqui também, mas pra morrer. Então, por quê? Essa intimidade com o Espírito Santo, que muitas vezes falta pra gente, né? Relacionamento com o Espírito Santo. A gente para de dar importância para as coisas do mundo e a gente para de temer, né? Consequências que podem vir sobre nós, porque nada mais importa. A gente está de olho na glória, está de olho na eternidade. Isso que o Denilson estava comentando aí sobre não saber lidar com as circunstâncias, unir um pouco de cada coisa, né? O que você falou. Da gente crescer, ter a maturidade, só que a gente só vai conseguir adquirir ela tendo a intimidade. Que a gente se torna aquilo que o Herbert fala, né? Pessoas com coração ensinável. Porque crítica a gente sempre vai ter. Crítica a gente sempre vai ter ou não, ou aquele, não, peraí, segura um pouquinho, não é bem assim. E aí você vem igual a criança, toda empolgada, aí o pai não tem um presente, opa, não vou fazer birra. Mas quando a pessoa já é madura o suficiente, ela fala, não tenho presente hoje, mas vai ter. A recompensa vai vir. Eu achava muito massa, eu acho que vocês, não lembro se vocês tiveram aula com a Léo na escola bíblica.
E ela sempre citava, né? Eu só troco a minha cruz por uma coroa. Enquanto eu não tiver com a minha coroa, tá carregando a cruz. E não importa do que o que vier. Então, assim, pra gente adquirir esse coração ensinável, cara, dá trabalho. Eu falo por mim mesmo, que, cara, é complicado você às vezes ser confrontado com uma coisa, você chega assim com uma ideia, ou você já tem algo bolado na mente e de repente você toma um nãozão na cara. Fala, pô. Nossa, aquilo dá uma você jogar tudo pra você e falar, tchau, obrigado, vocês que se virem, teste, pronto. né? É o teste. E aí você fica ali chateado, você fica triste? Fica, é normal. A gente também não é, a gente é ser humano. Mas não, beleza. Tranquilo, fechou. No outro dia, aí você recebe uma mensagem ali e fala, ó, tranquilo, tal, a situação. Então, Deus, ele coloca a gente à prova pra gente, ele poder entender. Não, eu posso usá-lo. Eu posso mesmo confiar nele. Eu sei que quando for sim, vai ser sim de corpo e alma. Mas quando for não, ele vai saber que é não e precisa ser não. Ou seja, quando não der certo, não vai poder fazer. Na hora que eu falar para ele, não, não é desse jeito, não é agora, ele vai, não, fechou, tranquilo, tô suave. Se eu não tenho agora é porque Deus não quer. Agora é aquela, igual você falou. Ah, a pessoa tá ali e tal, nossa, não, eu tô extremamente maduro. Todo final de semana tá lá, mão para cima, e louvando e adorando, glória a Deus. Aí, ei, pensei da gente fazer tal coisa, olha, não, não é por aí. Também não faço nada. Aí já, agora a moda é, né? Sair do grupo. Nossa, eu fico agoniado com o negócio de sair do grupo. Beleza, o grupo foi feito para entrar e sair mesmo, mas tipo assim, para quê? Segura a rede, fala, não conversa, fica tranquilo, mas espera. Aprende a ser ensinável, porque a gente vai amadurecendo com isso. Então, o coração ensinável, ele é justamente para isso, para a gente poder, para nós amadurecermos e entender o sim e não do Espírito, que é muito difícil ter essa sensibilidade para entender. É isso aí. Mas é isso aí, pode falar mais. Próximo tópico. Ah, cara, a gente falou um pouquinho de cada coisa, né? Mas eu acho que agora é o principal, né? A gente poder falar o quê? A gente explicou aqui sobre cada questão que a gente passa, mas eu acho que a gente precisa sim servir. Então a gente precisa edificar. Nós temos que edificar, não importa. Não importa se a gente tá se a gente já tá com a maturidade em dia ou se a gente não tá. A gente precisa fazer algo. Precisa marcar a nossa geração. Então fica aqui o meu convite para cada pessoa que está nos assistindo. Cara, foca. Se você. Não importa a localidade que você é, não importa de onde que você está ouvindo isso aqui, não importa o que for. Aonde você estiver, faça com amor. Faça o que tiver que ser feito. Você sentiu no coração, não, eu quero segurar levar água para a pessoa lá no púlpito. Leva. Leva com amor. Certinho, bonitinho, peça a permissão, lógico, a gente tem, existem, né, mas faça, fala, olha, não, eu nasci para levar água para a pessoa que está ministrando, ou eu nasci para poder ficar na porta com um coletinho lá, seja bem-vindo, mas faça, que a gente entenda que a gente precisa servir. Eu estava procurando aqui, ontem na célula a gente leu a primeira lição desse mês em Colossenses, só que eu não consegui achar, onde Paulo fala que a gente precisa servir. Colossenses, eu não lembro certinho. A gente tem que servir, nós precisamos servir. Cara, interessante você estar falando algo aí. Eu lembrei de uma coisa importante que eu ia falar. Como a gente chegou a comentar, né? O serviço ao Senhor é nas coisas ordinárias. Eu acredito que a gente serve muito mais o Senhor nessas coisas ordinárias, né? E eu tava ouvindo podcast, eu não lembro agora exatamente se foi do Leandro Barreto, algo do tipo, mas ele estava comentando algo que me impactou muito. E era exatamente o tema, era sobre servir ao Senhor, né? Mas ele falava o quanto a honra é importante nesse serviço. E quanto a gente fazer as coisas como se a gente estivesse recebendo para nós mesmos é importante. Né? Então, cara, se eu me disponho a fazer, procurar fazer com excelência, né? E quantas vezes a gente está ali fazendo algo relaxadamente?
A gente tem o Senhor está nos confiando uma tarefa. Jeremias 48:10. Né? O Senhor está nos confiando uma tarefa, a gente está fazendo relaxadamente. Aí ele falou um caso que aconteceu com ele. Ele foi passar um tempo, né, naquela igreja lá dos Estados Unidos, a Bethel Church, né? E aí, cara, ele falando que o que mais impactou ele lá é a forma que os irmãos tratavam ele. E tratavam não só ele, mas que eles se tratavam entre eles. E falou assim, cara, eu chegava no banheiro, a pia do banheiro tava limpa. O cara chegava para usar a pia do banheiro, ele usava ali, e ele terminava de usar, o cara já pegava um paninho e o cara já limpava e já deixava limpo pro cara que fosse chegar ali e já pegasse aquilo ali limpo. Cara, você já entrou num banheiro limpo? Tem coisa melhor que você entrar num banheiro limpo? Né? Cara, aquele cheirinho de limpo, assim, cara, é diferente. E quantas vezes a gente, às vezes, nessas coisas simples, coisas triviais, a gente não pensa no próximo. Então, o serviço passa por esse amor, né, que o Felipe falou, que o Senhor tem colocado no coração dele, queimado. Passa por a gente entender que tem algo maior, né, que não só aqui, não só as circunstâncias, mas passa para a gente entender também que a gente precisa estar voltado para a excelência. Parar de fazer o basicão, né? Parar de ser o cara da média. Ah, fazer aqui a média que todo mundo... E a média é a mediocridade, né? Exatamente. Quem tá na média tá na mediocridade. Então a gente procurar sempre fazer além. Cara, posso fazer um pouco mais? Posso fazer melhor? Né? Tudo. É no seu trabalho, é na sua casa, né? É em qualquer lugar que você tiver. Tem uma frase do filósofo brasileiro, Mário Sérgio Cortella, que eu decorei ela em 2011, por aí, leva até hoje. Ele fala que faça o seu melhor na condição que você tem, enquanto você não tiver condições melhor para fazer melhor ainda. Então, assim, a gente tem que sempre dar o melhor, não importa a condição que a gente estiver, faça o seu melhor. Aqui em Colossenses 3, eu achei aqui, Paulo ele escreve: o que vocês fizerem, façam de todo o coração, como se estivessem servindo ao Senhor e não às pessoas. Quando eu vi essa pessoa, assim, eu achei muito massa, porque normalmente a gente costuma o que é ver lá na igreja, no auditório, no templo, vão pessoas. Então a gente está preocupado em fazer as coisas para as pessoas. E não é para as pessoas, são para as vidas. E a partir da hora que você trata bem as vidas que estão ali, você está agradando a Deus. Então, assim, ele comenta aqui, ele fala: lembra que o Senhor, ele dará como recompensa aquilo que ele tem guardado para o seu povo. Pois o verdadeiro Senhor que vocês servem é Cristo. Cara, Cristo morreu na cruz. Então, quando Paulo fala aqui, se ele ainda tem algo maior do que a cruz para a gente, cara, é algo muito maior. E aí volta lá no início, a gente está tão preocupado com as coisas supérfluas do mundo, como o Felipe falou, poxa, é uma realidade tão diferente, minha cabeça está tão preocupada com coisinhas tão banais, que é só trabalhar e conquistar que a gente consegue. E não é isso, é vidas, são vidas que importam. Então, assim, a gente tem que crescer, amadurecer e entender que a gente precisa fazer o nosso melhor. Da forma que a gente tem que fazer o nosso melhor sempre. Não pensando em pessoas, pensando em vidas e pensando em Cristo. Fechou? Bacana? O papo foi legal. Se a gente deixar aqui, dá umas horas aqui, hein? Cara, se tiver pauta, vambora. Né? Vocês têm compromisso hoje? Eu tô tranquilo. Eu tô de boa. Eu não sei se o pessoal que tá assistindo aí tem alguma coisa, porque né, já deve estar meio tarde aí. Nós estamos gravando de dia, mas vai ser passado de noite, então, mas já deixa seu joinha aí, deixa seu... Já tem quantas horas nós estamos conversando aqui? Eu não sei, Wiley, fala aí pra gente. Olha aí, cara, quase uma hora já, tá bom demais. Passou rápido, né? Cara, eu acho que é isso, eu acho que não adianta a gente querer prolongar, eu acho que aquilo que deu pra falar, foi falado. Não adianta a gente querer agora tentar enfeitar nada. Eu acho que se a gente for falar de Jesus, a gente fica aqui o dia todo, cara, porque é algo maravilhoso. Pode falar, você tá? Não, então vamos deixar cada uma palavra final, isso, né?
Eu já deixei a minha, Já né, deixou a lógico. sua? Já, eu acabei de falar, ué. Então fala, Felipe. Cara, o meu é um conselho de vida própria, sabe? Por muito tempo eu fugi de me envolver com as coisas do reino, eu falo de me envolver, é isso que tudo que a gente falou aqui. A igreja tem 1000 coisas para você fazer. Hoje nós temos aí 3, 4 ministérios assim separados por idade e tal, mas acampamento tem todo dia. Enfim, tem projetos nos bairros. Isso. E então, se envolva com as coisas. Eu falo muito pro pessoal da casa de recuperação, né? Quando eles saem de lá. Só vai ficar de pé se você se envolver com as coisas de Deus. Eu uso muito o Silvio como exemplo. O Silvio teve lá em 2019 na casa. E hoje ele é uma bênção. Ele prega todo dia no abrigo pro pessoal que vai jantar, pros moradores de rua que vão jantar. E ele é uma bênção. E qual que é o segredo dele? Ele entendeu que se ele não tiver envolvido com as coisas de Deus, ele vai cair. E o que é esse envolvido? Para ele, que o que ele entendeu que para ele seria todo dia. Então, todo dia ele está numa célula, todo dia ele participa do teatro, do grupo de teatro, ele participa do grupo de louvor, da aula de canto, quer dizer, dos cursos de teologia, enfim, todo dia ele está envolvido. A reunião de oração ele está lá todos os dias. Então, eu dei muita desculpa para não entrar, para não me envolver. Então, se você não está envolvido com nada, para pensar se não é uma desculpa ou se de fato você não se encaixa ali num grupo ou em algum setor da igreja, né? Porque esse setor tem a vontade. Então, eu dei muita desculpa. E eu comecei, como eu disse aqui, né? Esse novo voltar ao primeiro amor, e isso tem me mantido de pé, mantido a chama acesa, estando envolvido. Então, é um conselho assim pessoal, né? Não querendo dizer o que você tem que fazer, mas baseado no que eu tenho vivido, se envolva com as coisas de Deus. Você vai estar mais próximo do Senhor. Amém. Glória a Deus. Cara, eu vou falar algo que eu compartilhei nos meus stories essa semana. Eu tava preparando uma mensagem e Deus colocou assim no meu coração. Cara, só vive o propósito quem abraça o processo. Então, você só vai viver o seu propósito, aquilo que Deus tem pra você, se você abraçar o processo que você tá vivendo agora. Né? É isso que vai te levar pro seu propósito. Então, falando pra galera que tá ouvindo a gente, né? Cara, abraça o processo que Deus tá te colocando. Deus tá te tratando em algo, abraça esse processo. Ele vai passar mais rápido. Nenhuma dor dura pra sempre. Nenhum problema é pra sempre. Como alegria também não é. Mas abraça esse processo. Você vai encontrar esse propósito mais rápido. Né? Até você descobrir esse propósito, cara, desfruta. Desfruta do que Deus está te dando. Esse desfrute é você ser grato por aquilo que você já tem, por aquilo que você já é e por aquilo que Deus tem te dado. Então, precisa ter esse contentamento. Falar, Senhor, muito obrigado. Eu quero servir o Senhor. Eu quero entender o meu propósito, mas eu vou viver agora o processo que o Senhor tem a me colocar. Então, é passar por essa prova, né? E vencer. E aí, não é mais ficar de braço cruzado, esperando acontecer a oportunidade para que minha vida esteja retinha, 100% transparente, para que eu possa servir o Senhor. Deus quer usar a gente da forma que a gente está agora. Né? Tem eu ouvi algo também, eu não sei se vocês ouviram, mas eu ouvi uma mensagem que o irmão falava assim, ó, em Israel, quando alguém tinha mais de 50 anos, começava a falar das coisas de Deus, e era tido como um cara sábio, ele conhecia das escrituras. Mas quando Jesus, com 30 anos, se levanta, começa a falar daquela forma, com tanto poder, com tanta autoridade, só um profeta, alguém que tinha um poder especial, alguém que era ungido por Deus podia falar. Sabe o que significa? E nós, cara, jovens, eu tenho 30 anos, vocês também têm 30 anos, nós somos jovens. Mas essa juventude, ela precisa do poder de Deus. Porque quando abrir a boca, vai ser da sabedoria humana falando. É da sabedoria de Deus, cara. É do poder de Deus. Porque alguém que já tem idade falando, todo mundo olha, fala, bate palma, mas fala, cara, esse cara tem uma experiência. Já viveu muita coisa. Mas quando a gente vê um jovem de 13, 14 anos abrindo a boca,
falando com poder, com autoridade, cara, é algo do céu. É lindo de ver. É algo do céu. Então, eu quero motivar aqui essa, né? Busque a Deus, o seu secreto. O Senhor tem algo para nós secreto. Né? Não é na comunhão. Na comunhão a gente vai compartilhar o que a gente recebeu nesse secreto. Então, que a gente possa ser empenhado nisso. Entender que nós estamos aqui para edificar algo maior. É isso aí. E lembrando que dia 5 de junho, agora vai aparecer aqui a tela aí, vocês devem estar vendo já. Nós temos o torneio Detox, vai ser lá no Abrigo. A comissão esportiva vai estar ali preparando tudo. Vamos ter algumas competições de futebol, então faça a sua inscrição na sua célula. O Rafael e o Lucas estão aí responsáveis. Vai no perfil do Detox lá no Instagram, tem os links, no link lá tem o grupo Detox, é só entrar em contato ali que você consegue ver certinho. E o outro aviso, dia 16 de junho já foi lançado, nós vamos ter na cidade de Ariquemes o Luau Detox, Luau Detox in the City, não sei em inglês aí, então vai ser no centro da cidade, vai ser na Praça do Lago, a partir das 4h30 nós vamos estar ali na concentração, 5 horas vamos começar, então leva ali sua cadeirinha, leva seu paninho, seu jornalzinho ou seu papelão pra gente sentar. Vai ser algo assim maravilhoso, vai ser um momento assim de evangelismo, de busca, de louvor a Deus maravilhoso. Então, anota na sua agenda aí, já deixa anotadinho, dia 16 de junho, a partir das 4h30 na Praça do Lago. E no dia 19 de junho, vou deixar o Felipe falar aqui, que vai ter dia 19 de junho, que ele tá mais à parte da situação, ou o Denilson. Vamos ter o Torta na Cara, Isso né? aí, torta na cara. Vai ser o nosso primeiro evento para os adolescentes de torta na cara, né? De gincana. Gincana. Assim, É uma gincana. Vai ser tipo estilo SBT, né? Passa repassa. Celso Portiolli. Isso. Aqui, ó, o Celso Portiolli Aí, tá aqui já, ó. Então, nós estamos só esperando a arte, o pessoal do marketing. Sim. Vai sair, vai sair. Tô cobrando sair. ao vivo aqui. Cobrando a arte aqui, aí a gente já vai lançar, então já vai lançar o link de inscrições também, as inscrições são limitadas, então quando sair, corre para fazer a sua, nós vamos estudar o livro de Atos, e vai ter medalha, vai ter troféu, então participe, dia 19 de junho. E também não podemos esquecer do Cine Detox, que é esse Verdade, sábado agora nós temos o Cine Detox, as vagas estão acabando, eu já fiz a minha, lógico, vai ser também. Muito top, são as vagas limitadas porque é na sala do cinema mesmo, lá no IG Shop, então corre lá tem o link lá WhatsApp, no grupo. Você não sabe no grupo, como eu falei, vai no Instagram, você é redirecionado pro grupo, pede o link lá, faz a inscrição, vai ser top. Tem Fechou? que correr que as vagas são limitadas. Não, é limitada, né? Mesmo. Se der, acabou. É uma sala só. Fechou? Tranquilo, galera? Quero agradecer aqui o Felipe por ter vindo, se disposto, o Denilson por ter vindo. Denilson já é de casa, já faz parte da situação aqui. O Felipe, no caso, é o nosso convidado. Então, quero agradecer por vocês terem vindo e dizer que a casa está sempre aberta para vocês, para que a gente possa levar o amor de Cristo para as pessoas. E você também que está assistindo aí, que Deus possa tocar o seu coração, que você possa sentir o amor dele a cada dia mais e mais queimando no seu coração. Amém. E que tudo aquilo que nós falamos aqui venha frutificar dentro de você, e que você venha sentir um desejo assim incessante de servir e de fazer a diferença na sua geração, beleza? Que Deus abençoe vocês. Em breve teremos um novo podcast. Um abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.